Olá, mulher empreendedora, aqui é a Ive. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e vamos a mais uma entrevista da nossa série que a gente está trazendo aqui empreendedores que estão fazendo acontecer, estão tendo já resultados positivos com o tráfego pago. O objetivo aqui dessa série é justamente te inspirar, fazer com que você perca o medo, comece a ir para frente também aí com seus anúncios, comece a colocar a mão na massa e entender que é possível sim, mesmo fazendo de uma forma simples, é possível você ter resultados positivos num curto espaço de tempo. E é justamente isso que você vai ver na nossa entrevista aqui. Uma pessoa que já está aí há pouco tempo empreendendo, inclusive, mas já está tendo resultados muito positivos usando para isso o tráfego pago. E para você que está aqui assistindo, chega aqui no canal, sempre fala assim: Ive, é só para mulheres, por que é só para mulheres? Eu sou homem, eu não posso assistir seus vídeos. Gente, pode sim. E justamente hoje, o nosso entrevistado é um homem, um empreendedor que está aí no campo de batalha e também passou aqui pelo nosso processo de mentoria. Ainda está passando pelo processo, ainda não acabou, mas já está tendo resultados muito positivos. Eu penso que é sempre muito importante. Não existe melhor maneira da gente aprender do que com a experiência dos outros, sabendo o que as pessoas estão fazendo para ter resultado. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora com o Berg. Então, o Berg vai se apresentar, você vai conhecer um pouquinho a história dele e vai entender o que ele está fazendo para ter resultado com tráfego pago. Olá, Berg, seja muito bem-vindo aqui na nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje. Se apresenta para todo mundo aí, conta um pouquinho quem é você, sobre o que você está vendendo atualmente, para a gente começar a nossa conversa. Eu sou engenheiro civil de formação, né? Já trabalhei bastante aí com obras, né? Obras de grande porte. E, assim, eu sempre tive a vontade de empreender, né? Mas como o meu setor assim, é um setor de alto risco, né? E requer um capital significativo, eu busquei assim, uma opção de empreender que tivesse assim, dentro da minha estratégia e que fosse viável para os meus recursos, né? Então, assim, eu acabei decidindo criar um e-commerce, né? Então, assim, entre muitas opções, eu fui filtrando e fiquei com e-commerce. Então, assim, nunca tinha empreendido na vida, né? Não sabia nem o que era um e-commerce. E aí passei a estudar, entender o que que era, né? E aí, depois de decidir que eu ia trabalhar com e-commerce, aí eu tive que definir o nicho que eu ia trabalhar, né? E assim, após fazer muitas pesquisas, eu decidi trabalhar com moda. Aí depois filtrei mais para moda feminina. Depois filtrei mais para moda plus size. Aí depois filtrei mais, fiquei com moda plus size, focado na parte feminina, né? Que assim, isso aí eu nunca pensei de trabalhar com moda, nem muito menos com moda feminina, mas assim, é uma questão técnica, né? É uma questão de gestão. Então, assim, ciente disso, eu busquei me aprofundar, né, em todos os aspectos do negócio. Aliás, ainda estou nessa fase, né, de aprendizagem de alguns aspectos. E assim, um dos aspectos do negócio é a questão do tráfego, né, do tráfego pago. E aí foi onde eu decidi buscar o apoio, né, buscar o apoio de uma pessoa mais experiente nesse assunto. E aí eu encontrei a Ive e assim, graças a Deus até aqui tem sido uma parceria muito produtiva, né? Já estou conseguindo aí gerar resultados muito, digamos assim, satisfatórios. Estou com menos de um mês aí que eu realmente comecei a investir de forma significativa, né, no tráfego pago. E assim, tem se mostrado muito viável, né? Traz muita gente, causa muita interação eu tenho tido muita interação com o público, tenho aprendido cada vez mais sobre a minha persona. E assim, está muito, muito, muito produtivo mesmo, né? Estou aprendendo, estou evoluindo, já estou conseguindo receitar para pagar meus custos, né? Então, assim, está muito bom mesmo, graças a Deus. Espero que continue assim e que fique cada vez melhor mesmo. Sim, com certeza. E assim, quando que você começou? Você falou que tem menos de um mês. Quando exatamente você começou aí? Porque assim, quando a gente está empreendendo na internet, igual no seu caso, né? Você tem um e-commerce. Então, quando você tem um e-commerce, acaba que o e-commerce ele depende muito do tráfego pago, né? E aí a gente pode dizer que Sim. você começou exatamente quando você começou a fazer o tráfego pago, né? Que você começou assim a divulgar mesmo, foi mais com o tráfego pago. Quando que começou mais ou menos isso? Olha, assim, o que eu considero, assim, que eu comecei a investir, né, no tráfego pago, no dia 4 desse mês, né? A gente já tinha feito ali algum investimento para trazer algumas pessoas para o site, mas aí quando eu comecei a fazer um investimento, né, no Turbinar e direcionando para o perfil, como você orientou, assim, começou a gerar bastante resultado, né? As pessoas começaram a chegar, começaram a perguntar,
começaram a seguir, né? E aí muita gente fica assim, monitorando, né? Tentando acompanhar a página ali para saber se é confiável ou não. E assim, o investimento em tráfego pago começou a ser bem significativo a partir do dia 4, né? E aí é o que eu conto que está com menos de um mês aí. Sim, ainda está bem recente, né? Hoje é dia 26 que a gente está gravando aqui, dia 26 de abril, então não tem nem um mês ainda que ele já começou e que já está tendo resultado aí. E assim, quando você começou a fazer o tráfego mesmo, começou ali, você foi mais pelo. Eu lembro que a gente até fez aqui o anúncio no gerenciador para trazer tráfego, porque o seu site ainda está numa fase muito embrionária, né? Vamos dizer assim, ainda está numa fase muito de captação de pessoas. Mas lá no Turbinar você começou com tudo, né? E aí Sim. como é que foi esse início assim? Você decidiu, ficou com um pouco de medo de investir lá pelo Turbinar, ou você já não teve esse medo, já foi logo testando, ou como é que foi assim esse início? Não, assim, eu fui testando, né? Eu criei, assim, 4 anúncios e coloquei um pouquinho de dinheiro em cada. E aí, o que que acontece? Eu comecei a analisar as métricas, né? E aí, vi que, assim, estavam com uma métrica boa. Aí eu fiz outra simulação, de outros anúncios. Aí acabou que a métrica não estava tão boa como a primeira simulação que eu fiz. E aí eu tirei o recurso e investi nos anúncios anteriores que eu tinha feito, né? Então é basicamente isso, né? Assim, é você fazer teste, e aí você, através desses testes, você vai verificar onde é que você está tendo ali mais retorno, né? E aí é isso que vai te orientar aonde você vai realmente aplicar o seu esforço, que é seus recursos financeiros, né? Sim, exatamente. Qual que você sente que foi a sua principal dificuldade nesse primeiro momento, na hora de começar a fazer o tráfego, porque ainda é uma coisa muito nova para você, né? Então, o que que você sente que foi Sim. a sua principal dificuldade? Assim, a principal dificuldade, eu acho assim que essa questão de criar conta, né? Essa questão de ali fazer as configurações iniciais, deixar tudo redondinho, né? Eu acho que se eu não tivesse sua ajuda, eu teria bastante dificuldade ali. Mas como eu tive sua ajuda, né? Acabou que fluiu bem, né? E assim, fazer os anúncios em si, é uma coisa assim que não tive grande dificuldade. Eu acho que na configuração ali inicial, eu acho que assim, eu teria me perdido se eu não tivesse você, sabe? Sim, com certeza. Mas você sentiu medo de investir? Deu um medinho de você investir e não ter retorno nenhum? Ou você já foi logo fazendo e vamos fazer? Então, assim, o receio a gente sempre tem, né? Mas, assim, a gente precisa estar no controle do medo. O medo é importante sentir medo, né? Porque, assim, é o seu medo que te traz cautela, né? Então, você não pode viver sem medo, mas você também não pode deixar o medo te controlar. Então, assim, é você fazer um investimento e você ir monitorando, né? E seguindo as orientações da sua consultoria. Por exemplo, teve situações que eu fiz um investimento, aí deixei passar um dia, aí assim, não teve uma métrica boa, eu já parei. Aí, como você orientou, né, que tem que deixar ali por um tempo para poder o algoritmo criar uma maturidade, né? Então, isso aí foi um aprendizado, foi uma coisa bacana, mas assim, é exatamente, é exatamente aí, né, onde a consultoria agrega bastante para a gente, né? Agora, assim, eu já adquiri uma certa maturidade, né, de interagir esse tempo aí com você, e aí, assim, eu já me sinto mais à vontade, né? Uhum. Claro, assim, vou ter medo porque sempre tem situações para você explorar. Vai ter situação que o cara vai pensar, se eu colocar um valor X aqui, pô, será que vai bombar de gente? Eu vou vender mais, né? Então, assim, é situação nova e situação nova sempre traz aquele friozinho na barriga de vai dar certo, vai gerar problema, mas assim, a gente só vai saber se realmente a gente arriscar, né? E o que eu sempre falo, eu sempre tenho isso dentro de mim, é buscar apoio de pessoas que já têm experiência, né, para a gente tentar aí mitigar impactos negativos do negócio, né, mitigar erros que possam realmente, como é que eu posso dizer, causar grande impacto negativo no negócio, né? Então, assim, eu vou testando ali devagarzinho, né, vendo cada cenário, e aí eu vou criando confiança aos poucos, tá onde eu vou colocar os meus recursos financeiros. Sim. Agora, uma coisa muito impressionante é que quando a gente começou,
você estava com 53 seguidores. Isso no dia 15 de abril. 15 de abril você estava com 53 seguidores. E Sim. hoje você já ultrapassou muito essa marca em menos. Não, 15 de abril não, 15 de março, né? Você estava com 53 seguidores. E aí, hoje você, em um tempo recorde, você já ultrapassou de 1.000 seguidores. Conta pra Sim. gente quanto que você tem de seguidores hoje. Hoje eu tenho em torno de tenho mais de 1.400 seguidores, né? E assim, o que eu Sim. sinto é o seguinte, como criativo, né, ele foi criado, e assim, ele foi criado bem, assim, se comunicando bem com a persona, né? Então, as pessoas que eu estou atraindo, que estão me seguindo, elas são realmente pessoas que têm o perfil da minha persona, né? São Sim. pessoas ali que têm o perfil plus size. Não Então, são assim, é pessoas aquela coisa. aleatórias, né? Exatamente, né? Não basta só você ter uma quantidade grande de seguidores, né? Você tem que ter seguidores alinhados com o seu negócio, né? O perfil do seguidor tem que ser alinhado com o seu negócio. Que aí, como ele se identifica, aí isso vai gerar compra, vai gerar interação dele, né? Então, assim, é muito importante, além da quantidade, você ter também a qualidade, né? Sim, e esse é o grande ponto importante também, que muita gente fica assim, eu quero ter seguidores, quero ter seguidores. Na sua experiência, você considera, você trouxe um número de seguidores assim incrível para um mês, né? Que na verdade você Sim, está hoje com 4.000, até olhei aqui, 1.411 que você está agora. E quando você começou, era bem pequeno e nem era um número que estava ali alinhado com o que você ia vender naquele momento, né? Porque você já tinha passado por outros nichos, outras, né, como você mesmo falou, por outros sim. segmentos. Mas nesse tempo aí, você sente que faz diferença ter esse número de seguidores estando qualificados aí para o seu negócio? Sim, sim, né? Isso faz bastante diferença. O que que acontece? No início, né? Você sente muito, chega muita pessoa curiosa, perguntando, né? E assim, é como eu sempre falo, o curioso de hoje é o comprador de amanhã. Então, assim, sempre fiz muito questão de atender e interagir com o pessoal, né? Que aí você vai entendendo ali as necessidades, né? Quais são o que é que realmente sua persona está procurando, tentando identificar algum ponto ou outro que você não viu antes. E aí o que que acontece? Hoje, eu já sinto que o público, que antes era só um curioso, já está virando comprador. É tanto que sábado eu vendi, segunda eu vendi, terça eu vendi, e hoje, que é quarta, eu já fiz uma venda também. Então, e antes, no início, você não vendia assim, já está virando uma coisa frequente, né? Já está pegando esse Sim. ritmo. Antes você não. Quanto que você vendia no início? Quando você acabou de começar a turbinar, já veio um monte de cliente para você? Não. Assim, veio muitas pessoas, como é que eu posso dizer assim, observar, né? Veio pessoas curiosas, né? E assim, como eu falei, a gente tem que acolher bem esse pessoal porque ele está fazendo o que qualquer consumidor faz, né? Que é tentar entender, tentar desenvolver um mínimo de confiança, pesquisar um mínimo possível sobre aquele negócio para poder realmente, cara, executar uma compra, né? Exatamente, porque esse é um ponto-chave que eu sempre falo aqui da preparação do terreno, né? A preparação do perfil para que as pessoas comprem. E lembrando assim, né? O Berg ele teve esse número de seguidores apenas turbinando, não foi, Berg? Foi Sim, turbinando, né? Não foi fazendo sim. pelo gerenciador. Muita gente fala assim, eu quero ter mais seguidores. É a partir do botão turbinar, turbinando direto ali. Agora, Berg, me conta o seguinte: o que que você fez, né? Você sendo um perfil pequeno, tendo ali 53 seguidores de início e foi crescendo ali, né, ao longo desse mês. O que você fez para poder conquistar a confiança dessas pessoas que estavam chegando justamente a princípio curiosas, né, sem saber se podiam confiar em você? O que você fez para conquistar a confiança delas e fazer com que elas se sentissem seguras para comprar? Assim, basicamente, deixar a pessoa bem à vontade, atender bem, né, tratar bem, deixar ela bem à vontade para ela se expressar e até mesmo estimular isso, né? Então, assim, eu procurava buscar frases como o que você acha, o que você pensa, né? Você gostou ou não gostou? Que aí a pessoa vai se expressando mais, aí você vai entendendo o que, que ela gosta, o que, que ela busca, né? E aí você vai melhorando, você vai procurando entender, você vai melhorando, e aí você vai ficando cada vez mais, digamos assim, vai melhorando sua comunicação com o seu público, né? Você vai ficando cada vez mais parecido com o que realmente aquelas pessoas buscam. Por exemplo, eu fui cada vez melhorando no site. Então, assim, o site já estava organizado de uma forma, aí depois eu organizei assim, organizei por calças, blusas, por tamanho, né?
E recentemente eu criei a categoria todos os produtos. Então, Uhum. eu pego o link daquela categoria ali, já envio para o cliente e ele consegue ver todos os produtos. Inicialmente eu não tinha essa visão, mas eu fui interagindo com o pessoal, eles pediam, tem um catálogo, aí eu tive a ideia, não, aí o pessoal está pedindo catálogo, eu vou fazer uma categoria aqui com todos os produtos, aí eu mando para eles. Pego o link e mando para eles. Então, assim, cada vez mais eu fui me aperfeiçoando, né? Mas você só consegue se aperfeiçoar se você interagir muito com o seu público, que é aí onde Você você foi vai. adaptando de acordo com o que você percebia de necessidade do seu cliente. Exatamente. Aí o que acontece? Como você faz uma coisa, vai melhorando uma coisa que vai cada vez mais de encontro ao público que você está interagindo, o público vai fazer o quê? Ele vai gostar, ele vai se identificar, ele vai interagir. Gente, isso é uma coisa assim essencial, porque o tráfego traz pessoas. Mas o que você vai fazer com essas pessoas já é um papel seu, enquanto empreendedora, Sim. enquanto empreendedor, né? Como você vai conduzir essas pessoas? Eu sempre falo que assim, você tem que liderar a sua audiência. Como você vai liderar a sua audiência, seja no Instagram, seja em qualquer outro lugar, é realmente o seu papel. E aí, assim, não adianta. Tem muita gente que fala assim, eu trouxe muita gente do tráfego, né? Eu só ganhei seguidores, mas eu não vendi nada. Mas é porque você tem que liderar essas pessoas, você tem que realmente conduzir, né? Às vezes com conteúdo. Você criou algum conteúdo específico para justamente conduzir essas pessoas ou fazer com que elas realmente confiassem mais em você? Olha, assim, essa questão do conteúdo, né, assim, é um ponto que assim, é essencial, né, para as pessoas realmente te conhecerem mais, entender mais se você é uma autoridade ou não e ganhar confiança, né? Então, o que que eu fiz, o que que eu fiz hoje para conquistar a confiança do meu público? Assim, eu tenho um destaque lá no Instagram, chamado Feedback, né, e lá tem pessoas que dão depoimentos sobre pessoas que já adquiriram os produtos, né? Então, assim, isso é uma parte que ajuda aí a pessoa a ganhar confiança, né? Assim, outra parte também que eu fiz, que se identifica com o meu público é assim, é a questão da autoestima mesmo, né? Então, assim, eu sempre procuro deixar algumas frases para se conectar com essa questão da autoestima da minha persona, né? Que é uma coisa que, assim, a sociedade machuca muito, né? O meu público em alguns aspectos, né? Em algumas situações. E aí tem um outro aspecto também, né? Que a gente vinha tratando aí nas nossas reuniões, né? Que, assim, tá, digamos assim, tá na fila aí, né? Já tô estudando para poder fazer isso, Uhum. que é, assim, realmente trazer conteúdo relevante, né? Trazer conhecimento aí para meu público, que aí é falar de tecido, falar de combinações, né? Mas, assim, eu tenho buscado agregar, né, algumas situações no diálogo mesmo com o público, sabe? Eu mostro algumas vantagens da minha metodologia de trabalho, e isso tem ajudado bastante o meu cliente, os meus clientes, né? Outro dia a cliente falou assim, nossa, achei ótimo, porque assim, eu não tenho tempo para roupa, isso me ajudou bastante, né? Então, assim, eu vejo, né, ao falar com o público ali no chat, eu vejo, sim, agregando valor, né? Ao cotidiano da pessoa, né? Não só ao cotidiano, mas também à autoestima dela. Exatamente. E assim, quanto tempo depois de começar a investir em tráfego, que eu me lembro que você foi botando assim vários anúncios simultâneos, principalmente pelo Turbinar, né? A gente fez o anúncio do site lá no gerenciador, que é um anúncio padrão que sempre tem que ter, é importante, né, para levar tráfego para o seu site. Mas aí depois você começou, né, a ir turbinando simultaneamente, você colocava uns 3, 4 posts turbinados ao mesmo tempo no Instagram. Quanto tempo depois que a gente começou essa ação que você teve a sua primeira venda? Olha, eu acho assim que eu comecei, eu acho que não foi ou foi no outro dia ou foi 2 dias depois, eu consegui fazer uma venda, né, através do Turbinar. Teve uma Ah, é que pessoa foi que, pelo site, né? exatamente, mas a pessoa veio pelo Instagram, né? A Sim, pessoa veio pelo Instagram. pelo Turbinar, Aí, né? isso, exato. Então, ela através do Turbinar, né, chegou no Instagram ela conseguiu ir pro site. Uhum, sim. Então, Então, assim, assim, então foi bem rápido, né, o seu resultado. foi bem rápido, exatamente. Aí o que que acontece? Depois da primeira venda, né, não teve assim uma continuidade. Aí tinha dia que eu vendia, tinha dia que eu não vendia, mas aí agora a coisa está começando a tomar essa continuidade. Sim, já está começando a ficar uma coisa mais frequente, né? Conforme você vai
crescendo também, mas é sim. possível vender. Muita gente fala assim, Ive, eu acho que eu não estou vendendo porque eu tenho poucos seguidores. Mas é Uhum. possível você conseguir vender mesmo você tendo poucos seguidores. O negócio é que, conforme você vai ganhando mais corpo ali no seu perfil, você vai vendendo mais também, né? As pessoas vão ganhando mais confiança, porque vai tendo mais feedbacks também. Você foi pegando mais feedbacks das pessoas também? Sim, sim. Nossa, assim, até hoje mesmo, até hoje, assim, eu aprendo, né? Aprendo constantemente de interagir com o meu público, né? E aí vou buscando forma de ajudar meu público. O que que eu vejo assim? Eu vejo assim, olha, se você tem uma quantidade de seguidores, o que você tem que analisar assim, poxa, ninguém está comprando, alguém é muito estranho, né? Porque assim, se o seu público ele se identifica com o seu produto, cara, mas se não mais tarde alguém vai comprar, porque se ele se identifica, né? Se o público está conectado com a sua persona, com o seu produto, ele vai ter aquela necessidade e ali ele vai encontrar o que ele busca na sua página, né? E assim, um ou outro vai comprar no concorrente, tal, mas alguém vai comprar no seu site. Então, assim, você tem que interagir para entender o que está acontecendo. Principalmente conversar com o pessoal que está interagindo com a sua página, né? Para saber quais são as objeções. Ah, por que que você não, por que que você, nesse momento, não decide comprar o produto? Aí a pessoa vai falar, não, porque é frete, porque eu moro longe, porque isso, porque aquilo. Aí você vai raciocinando forma de quebrar essas objeções, entendeu? Aí o que que acontece? Você pode propor uma forma A, talvez você venda, talvez você veja que não é a melhor, aí depois você vai propor na forma B, a forma C, e aí você vai achando uma equação boa, né, para ambos os lados. Então, assim, é interagir, fazer teste, e aí criando suas próprias experiências. Agora me conta o seguinte: como é que é você, sendo um homem, vender moda feminina para outras mulheres? Elas desconfiam de você, ou é tudo muito tranquilo, ninguém desconfia? Como é que você faz? Olha, assim, tem assim, uma certa, como é que eu vou dizer assim, reação de surpresa, né? Elas têm uma reação de surpresa. Aí, mas assim, elas têm uma reação de surpresa, mas assim, elas não te deixam automaticamente, né? Então, no primeiro momento que elas notam que é um homem, aí assim, é uma reação de surpresa. Mas aí cabe a você interagir, né? E manter ela ali, né, presa presa não, interessada no diálogo, naquilo que você tem que ofertar, né? E aí você ir tentando resolver a vida dela, ajudar ela, né? Agregar valor a ela. Então, quando ela vê que suas propostas agregam valor que é valiosa para ela, aí ela já vai quebrando mesmo até aquela visão, né, do padrão que ela já tem, né? Que quem vende roupa de mulher, tipo assim, é só mulher, né? A sociedade cria assim, os padrões, né? E as pessoas, quando vê algo diferente, se sentem, assim, no mínimo, digamos assim, surpreendidas, né? Mas, assim, tem sido dado certo. Eu tinha recebido elogio, que atendo bem e tal, interajo bem. Tem sido tranquilo, né? Eu vejo muito com uma questão técnica, né? Assim, você interagir e você tentar absorver da pessoa a dificuldade dela e você raciocinar a forma de resolver isso. É simplesmente isso. Assim, e até assim, com a visão de médio e longo prazo, né? Porque o que, que acontece? Quando eu trazer um funcionário para cá, poxa, se eu não tivesse experiência, como é que eu vou orientar o cara? Né? Como é que eu vou dizer assim, ó, faz assim, faz assado, tá assim, tá certo, tá errado. Então, assim, eu preciso, como é que eu posso dizer assim, ir pro front, entendeu? Preciso descer para o campo de batalha mesmo, né? Aí, no futuro, tipo assim, eu vou ter um cara que vai fazer lá a parte de mídia, né, nas redes sociais, então um cara vai fazer o atendimento, mas eu preciso interagir com essas pessoas. E para interagir com essas pessoas, eu preciso ter um mínimo de experiência em cada aspecto do negócio. Então, assim, tem que realmente fazer uma base bem feita, né? E interagir para poder conseguir evolução, conseguir aprender realmente sobre o negócio, né? Exatamente, até porque assim, você prezar por esse atendimento ao cliente, você continuar fazendo esse trabalho, é uma coisa importante, né? É o que faz. Engraçado, não era para o atendimento ser um diferencial, era para ser uma Sim. obrigação de todas as empresas. Um bom atendimento, um atendimento que realmente ali dê atenção para o cliente, deveria ser uma obrigação, mas acabou se tornando um diferencial no mercado, sendo que poucas das empresas hoje querem dar essa atenção, porque só por estar no online, as pessoas pensam assim, eu quero vender online, eu não quero ter que, né, eu quero ter um e-commerce, vou botar um anúncio para rodar
e aí esse, né, vai se vender sozinho, enquanto eu estiver dormindo, as pessoas vão comprar. Mas é assim que acontece? Não, não, não. É assim, Não, a é um realidade ledo, é diferente da expectativa, né? assim, é um ledo engano, né? E assim, a questão da técnica, do ponto de vista da gestão, né? Assim, é isso. Você tem que aprender sobre o seu negócio. Então, assim, se você não interagir com as pessoas, como é que você vai aprender sobre o seu negócio? Você precisa de ter feedback delas, que é através desse feedback que você vai realmente ver, pô, tô no caminho certo, tô no caminho errado, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, né? Então, assim, você tem que interagir bastante. Se você for confiar só no seu site, muitas pessoas entraram lá, não compraram nada e saíram. Pô, e saíram por quê? E o que essa pessoa achou, o que essa pessoa percebeu ao dar lá dentro do seu site, sabe? Se você não estiver buscando frequentemente entender isso, você não vai conseguir escalar o seu negócio, né? Você vai botar dinheiro e, assim, você não vai ter resultado. Porque você não, muitas vezes você está escalonando é o erro, está ampliando é o erro. Exatamente. E aí, uma outra coisa que as pessoas querem muito e que o Berg faz é o quê? Vender sem precisar aparecer. Né? O sonho de muitos empreendedores hoje que tem loja, ou mesmo que está aqui na internet, é vender sem aparecer. É possível vender sem aparecer, Berg? Sim, 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 sim. É assim, com certeza, Até né? porque você vende para um nicho que, se você aparece, não é muito legal, né? Exatamente. O que que acontece? O fato de você aparecer seria é um fator que ajuda você a conquistar a confiança dos clientes, né? Mas é aquela coisa, não é o único fator que conquista a confiança, né? Não é Sim, assim o fator assim, se não tiver, nada acontece. Não, não é isso, né? A confiança ela pode ser quebrada de outras, ela pode ser conquistada de outras formas, entendeu? Então, assim, é perfeitamente possível. Não sim, vejo assim as coisas travarem por causa disso. Assim, até agora está fluindo bastante bem. sim. Se você tivesse começado, começou há um mês, e a maioria das pessoas começam, não querem investir em tráfego. Se você tivesse começado sem investir nada em tráfego, você acredita que você teria conseguido avançar do jeito que você avançou? Com certeza não, né? Porque assim, o tráfego, no primeiro momento, a intenção não é nem vender, né? Não é nem assim, vender em si. Quando eu comecei a fazer tráfego, assim, eu não pensei, poxa, eu vou fazer tráfego, vou ganhar um bocadinho de dinheiro no início. Não. Eu pensei assim, eu preciso fazer tráfego, porque eu preciso trazer logo pessoas para o meu negócio, conversar com as pessoas, entender delas o que elas sentem, né, do meu negócio, e aí eu vou conseguir captar o que está ruim, eu preciso melhorar, né, onde é que está bom, que eu preciso investir mais. É exatamente isso. Então, assim, o que eu diria para as pessoas está investindo em tráfego hoje é assim, é que o início, né, mesmo que você não venda, mas você precisa interagir com as pessoas para você ter informações estratégicas e ir melhorando seu negócio. Isso vale ouro, né? Essas informações valem ouro, né? Então, assim, a informação que você não tinha, que você passa a ter, devido à sua interação com as pessoas que vieram pelo tráfego pago, né? Elas valem, digamos assim, milhares de reais. Se você não interagir, você está jogando dinheiro fora. Então, assim, às vezes você é engenheiro e atua na área da engenharia, você vai estar trazendo gente, né? E em outras áreas. Mas aí, ao trazer essas pessoas, como é que eu posso dizer assim? Você talvez descubra que você está fazendo algumas coisas erradas que você nem imaginava, né? Porque, assim, uma coisa é, por exemplo, é você vender presencial. Aí você pensa, não, eu já sei tudo, eu vendo 20 anos presencial, não sei o quê. Aí quando você vem para a internet, você vai ver que é diferente. Sim. Aí você vai ver que você precisa aprender algumas coisas, né? E é interagindo com as pessoas que você aprende. Não tem outra forma melhor, não. Não tem segredo, né? Não tem outro caminho. Tem que interagir, tem que ir Exatamente. para o campo de batalha mesmo para poder entender melhor esse público e saber como vender para essas pessoas, né? Porque realmente esse é o caminho. Você sente que se você não tivesse feito tantos testes como você fez, você teria conseguido acelerar esse resultado? Não, 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 não. Assim, sem testar, como é que eu posso dizer assim, se você não sabe se você está bem, sabe? Porque às vezes você está com um parâmetro lá, né, com um KPI lá, com um valor, digamos assim, que é uma média, né? Mas aí, digamos assim, numa média, né? Numa média de mercado, né?
E aí você faz um teste, você viu que aquele KPI, ele caiu pela metade. Então, você pensava que você estava bom, aí você viu que você ficou melhor ainda, né? Ou então você faz alguns testes e fica acima, né? O indicador fica acima. Então, assim, é teste. Você tem que modificar o criativo, modificar uma palavra ou outra, né? Então, você vai testando vários cenários e colocando esse cenário para interagir com o seu público, e aí você vai obtendo os seus índices, e aí você vai tomando sua decisão, né? Do que tá bom, do que tá ruim, e realmente onde você vai investir mais. Sim, e KPI, para quem não sabe, gente, é um indicador de resultado. É aquilo que indica que você está tendo um bom resultado ou que você não está tendo um bom resultado. Às vezes, se você está aqui assistindo e não sabe o que é isso, já fica sabendo que é importante você ter, inclusive, isso. Você ter os indicadores que vão te apontar ali que realmente você está tendo resultado. Então, às vezes, esse indicador pode ser você está conquistando seguidor, ou você está tendo um custo alto de custo, o custo por clique alto, né? Por exemplo, se você bota lá mais visitas ao perfil do Turbinar, a sua métrica ali são as visitas no perfil. E essas visitas no perfil são cliques no link. Então, esse clique no link pode estar muito alto. Se ele estiver muito alto, tipo assim, acima de R$ 1, está muito alto. Então, você tem que ter essas métricas para você entender. Isso é importante, né, Berg? Você entender Sim. que aquele anúncio ele está performando bem ou ele não está performando bem. Se ele não está performando bem, vamos testar. Porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, fiz esse criativo aqui, esse post, e esse post vai arrasar no Turbinar, né? Ele vai bombar. E às vezes não acontece isso, né? Sim, é verdade. Entendeu? Às vezes isso não acontece, às vezes vai muito mal, entendeu? Ele dá muito errado, e aí você tem que fazer o quê? Testar outro. O negócio é não desistir, né? Que você em algum momento pensou nesses testes todos que você fez aí, desse tempo que você está anunciando, você pensou em desistir de anunciar? Não pensei não. Assim, o pensamento sempre é, pô, será que se eu testar esse cenário vai ser bacana? Será que se eu testar esse outro cenário vai ser bacana, né? Então, é nesse sentido aí. Sim, exatamente. Agora, podemos dizer que você aprendeu a criar anúncios que vendem no Instagram? Sim, aprendi bastante, né? Assim, você aprende a mexer na ferramenta, né? Assim, uma das coisas boas, assim, você fazendo cenário, você vai conseguindo ter uma noção melhor se o seu indicador tá bom ou tá ruim, né? E também, assim, você vai dominando cada vez mais a ferramenta, né? Você vai aprendendo o medo, entendeu? Você vai se adaptando. Se você não for perdendo, assim, se você não for gerindo o seu medo, né? Se você não for gerindo o seu medo e estando controlando ele, passar a controlar ele, assim, você nunca vai evoluir. Você precisa errar, é natural, né? Então, uma das coisas assim que eu sempre tive dentro de mim, né? É assim, poxa, eu tô começando uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Então, quando eu comecei a empreender, praticamente tudo é novo para mim. Eu nunca empreendi, né? Então, seja é novo. E-commerce é novo, tráfego pago é novo, né? Entender da minha persona é novo, entender do produto que eu vendo é novo. Então, assim, eu tô aprendendo tudo, né? Assim, Tudo não é tem novo, nada, né? exatamente, não tem nada que eu esteja fazendo aqui que assim, eu já vinha fazendo, né? A única coisa que eu tenho familiaridade aqui é que eu falei Excel que eu mexo. Eu já vinha mexendo quando eu era engenheiro, o resto é tudo novo. Então, assim, quando as pessoas vão entrar assim, nesse mundo, né? É importante ela ter esse pensamento com ela mesma. Poxa, eu vou errar, eu sei que eu vou errar. Então, assim, não é se chicotear porque errou, não. É normal, né? E não é se sentir burro, não, também. É Sim, normal, você vai errar, entendeu? exatamente. O que você considera dentro da sua experiência, assim, porque cada um realmente vai ter a sua própria experiência, mas o que você considera mais importante? É você dominar a ferramenta? É você fazer um criativo que é determinante para você ter resultado com o seu anúncio, né? É o valor que você investe? O que você considera e identificou que é o mais importante? Olha, eu acho assim, o mais importante é o seguinte, se você, a questão da ferramenta, você tem tutorial, você tem gente que pode te ajudar. Mas o mais importante é você interagir com as pessoas. Por quê? Porque a ferramenta vai te trazer gente. O que vai fazer com que elas realmente comprem o produto é a sua interação com elas. Então, assim, se a ferramenta trouxer 100 pessoas, mas se você não interagir com ela, cara, você não vai vender. E, consequentemente, o investimento em anúncio não vai valer a pena. Agora, se ela trouxer 10 e você interagir bem com essas 10 e vender para essas 10, aí o tráfego pago ele vai se pagar.
né? Então, assim, é aquela coisa, a ferramenta traz a pessoa, aí o resto é com você. Se você não fizer a sua parte, você não vai vender e não vai receitar dinheiro para pagar os seus custos do tráfego. Então, Sim. eu considero assim, a parte mais delicada é de você interagir com as pessoas e você realmente fazer a sua parte de vender. Porque, assim, a ferramenta em si tem muito tutorial, tem muita gente que você pode trazer para o seu lado aí na internet para te ajudar, entendeu? Então, assim, você tem que interagir. Mas é aquela coisa, não é só uma coisa ou só outra, né? Não é só você interagir também com Um com as conjunto. pessoas. Mas se você sabe interagir bem com as pessoas, vender, e aí o que acontece? Você mexe bem com a ferramenta, ao invés de trazer 10, você traz 100, então você tem a situação que começa a melhorar, né? O cara que interage com as pessoas e uma ferramenta bem trabalhada que traz muita gente. Aí você vai começar a vender muito. Sim. E também depende muito da estratégia que você está usando ali para poder usar a ferramenta, Sim, né? Que é como dizem, não sim, adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Tem que ter ali exatamente. a saber como usar, né? Você tem a ferramenta, você domina ela, mas se você não souber o que fazer com ela, fica Da difícil. estratégia, exatamente. Você falou muito bem, exatamente. A estratégia, né, ali do criativo, de comunicação, né? Se você. É aquela coisa. O que é a questão da ferramenta em si, né? A ferramenta em si é uma questão de comunicação. Ela vai levar a sua mensagem às pessoas. Agora, se você, naquele seu criativo, não fizer, não se comunicar bem, né? Não. Como é que eu posso dizer assim? Não conseguir impactar seu público, não conseguir chamar a atenção do seu público, né? Aí você não vai conseguir trazer pessoas, né? Então, ou seja, a ferramenta fez o papel dela, mas você que não fez o seu. Exatamente, também tem que. Isso é essencial. Você falou tudo agora, porque realmente as pessoas acabam contando muito com a ferramenta, né? Ah, eu vou fazer tráfego, não vou precisar fazer mais nada. E não é bem assim, né? A gente tem que continuar fazendo a nossa parte. E não importa o tamanho que esteja, não importa o tamanho que esteja. Se você tem um curso online, vende um infoproduto, você tem que dar suporte para as pessoas. Não tem jeito, né? As pessoas acham assim, ah, vou Sim, fazer. Também tem muito esse mercado do infoproduto, né? Vou fazer um infoproduto e não vou precisar atender ninguém. Não é assim que funciona. Você tem que dar suporte, né? Tem que atender, tem que verificar se aquelas pessoas estão aprendendo, se elas realmente estão conseguindo avançar com o seu curso, se faz diferença para você continuar vendendo ele. Mesma coisa um produto de e-commerce, né? A partir do momento que a pessoa compra, ela recebe e tem tudo, dá tudo certinho, ela vai recomendar. E quando ela recomenda, mais pessoas vão vir comprar. Né? Então, isso tudo tem que ter muito cuidado mesmo na hora de sim, fazer, né? Não é deixar o tráfego lá e deixa ele rodando e vou viver minha vida e nunca mais vou olhar para aquilo, né? Não é bem assim que funciona as coisas. sim, sim. E assim, é aquela coisa, sempre é possível você achar oportunidade, né? Não é porque um anúncio lá ele está rodando e ele está com um indicador que para o mercado é considerado bom, mas isso não quer dizer que você possa melhorar ele ainda mais e ganhar mais dinheiro. Sim, exatamente. Agora, Berg, a gente está chegando aqui ao final e eu queria que você. O que você diria para essa empreendedora ou empreendedor que está começando agora, igual você? Você saiu do absoluto zero, e agora está aí fazendo anúncios que vendem com tráfego pago no Instagram. O que você diria para essa pessoa que está começando, ou está começando um negócio, ou está começando realmente no tráfego? O que você diria para incentivá-la, incentivar essa pessoa? Olha, o que eu diria assim, você vai errar, né? Então, você vai errar. Aí o que acontece? Você pode se frustrar, você pode achar que aquilo não funciona, né? Você pode achar que aquilo não dá certo, você pode achar que o problema está com você. Não, não é isso. É normal. Você está começando uma coisa nova, então, assim, para você dominar, você vai errar, você vai se frustrar, vai ter momentos que você vai se chatear, mas, assim, é um processo natural. Se você continuar, aos poucos você vai aprendendo. E, assim, vai chegar um momento que você vai dominar aquilo ali e aquilo ali vai começar a performar e começar a dar certo, né? É como eu já escutei por aí, não existe um negócio que dá errado, existem pessoas que desistem. Você não pode desistir. E aí, o que acontece? Nessa caminhada, você não pode se maltratar, se martirizar, né? Senão, assim, você não consegue... senão você não consegue completar a caminhada, né? Você vai acabar desistindo. Então, assim, eu acho que isso aí é um ponto importante, assim, a base. Porque você tendo essa mentalidade, quando você for trabalhar com tráfego pago, né?
você vai ter essas frustrações. Então, assim, você tem que continuar. Você tem que fazer teste, você tem que buscar conversar com pessoas que já dominam o assunto, que isso aí vai fazer com que você erre menos, né? Com que você consiga performar mais rápido. Então, assim, eu acho que esse aí é um ponto muito importante, né? Porque ele está ali na base da questão motivacional e psicológica do empreendedor. Exatamente, exatamente. Berg, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui fazer essa entrevista. O Berg, que é dos bastidores, né? Porque ele não aparece no perfil dele, mas veio aqui contar um pouquinho essa experiência que eu penso que é muito valiosa, principalmente porque ainda está começando, ainda tem aí um mês de negócio, 40 dias no máximo, e já está tendo resultados muito positivos, já está conquistando aí. Inclusive, você já está começando a ter esse fluxo. Quanto que você vendeu nesse primeiro mês de negócio? Só com tráfego pago? Olha, eu acho que até o momento eu vendi em torno de R$ 2.200. Então, só no primeiro mês, que a maioria das pessoas não vendem nada, né? No primeiro mês elas acabam não fazendo venda nenhuma, então só com o tráfego já retornou aí o investimento que ele está fazendo e daqui para frente é só para cima, né? Como a gente fala, daqui para frente é só para É, cima, porque realmente assim que eu considero, né, eu que tenho já estou aí nesse mercado há muitos anos e acompanho vários empreendedores, o que diferencia o empreendedor realmente que tem resultado de um que não tem é justamente essa persistência em continuar testando, né, fazer incansáveis testes, fazer aí, né, não deu certo, você vai lá e faz outro, até você encontrar aquele que realmente te deu resultado, porque é possível, gente, é possível ter resultado. O negócio é o quanto você vai insistir, né? O quanto você vai realmente se dedicar. Porque no início não é fácil. É fácil, Berg? No início? não é fácil não. Você tem que fazer tudo, assim, é bastante trabalhoso mesmo. Sim. Não é fácil, até porque ainda não se tem aquele fluxo de faturamento, né? Como a gente gostaria de ter, mas é uma questão realmente de tempo até as coisas começarem a acontecer, começarem a engrenar, e aí sim o anúncio começar não só a se pagar, como o lucro já ser muito maior, né? Do que você É. está investindo ali no primeiro O, momento. o que acontece, né? Assim, de alguns negócios, né? Fora negócio de e-commerce, que eu já vim estudando há bastante tempo, e como eu falei, né? Assim, eu sempre tive vontade de empreender, mas eu já estudei várias outras áreas, né? Então, um tempo assim mínimo, né? Considerado assim, digamos assim, tempo bom, na verdade, né? Para você atingir o seu ponto de equilíbrio, né? Em alguns negócios é 6 meses, ou seja, você começa o seu negócio e depois de 6 meses, né? Se você estiver indo muito bem, é que o que você receita paga seus custos. Para aí no sétimo mês, oitavo mês, você começar a receitar de forma que ao pagar seus custos, você fique com alguma coisa, né? E aí você vai aumentando mês a mês. Então, assim, no e-commerce, esse ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, para mim, pelo menos, tá chegando já praticamente no primeiro mês. Então, assim, comparado com o indicador aí médio de mercado, tá muito bom, eu estou muito satisfeito. Sim, você tá numa média boa, porque você já está aí realmente botando a mão na massa. Né? Se você fica só esperando, o grande problema é esse, né? Quando a pessoa fica esperando, o ponto de equilíbrio é em 6 meses. Então, tá bom, tem tempo. Mas não é bem assim, né? O tempo depende, a sua pressa que vai ditar o resultado que você vai ter. Se você quer o mais rápido possível ter resultado, você vai trabalhar para que isso aconteça. Agora, não é diferente de você se desesperar, né? Que não pode é você se desesperar. Você tem que trabalhar na coisa certa, na direção certa, né? Então, quando você faz isso, realmente esse ponto de equilíbrio acaba chegando mais cedo, como é o seu caso, que é maravilhoso. Sim, Então, sim. gente, ó, é isso. Quero agradecer demais aqui o Berg mais uma vez e eu espero de verdade que essa entrevista aqui, mais essa experiência aqui, tenha sido muito proveitosa para você que está aí do outro lado assistindo. Eu torço de verdade que você consiga colocar em prática um pouquinho. Aqui no canal mesmo tem de tudo quanto é vídeo que você possa imaginar, tem tudo quanto é tutorial que você possa imaginar para você já ir para a prática, pelo menos já dominando a ferramenta. E eu torço para que você que está aqui assistindo realmente tenha se inspirado com mais essa história que a gente trouxe aqui no
nesse quadro de entrevistas que a gente está fazendo todas as quintas-feiras às 20 horas, 20h30, né? E é isso. Deixa aqui seu comentário se você gostou, conta aqui se você gostou, o que mais te chamou a atenção nessa entrevista, o que mais você aprendeu de interessante. Deixa seu like, compartilha também com aquela amigo empreendedor que está aí no campo de batalha, está começando, precisa desse estímulo para continuar a seguir em frente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.